Olá, começa agora mais uma edição do Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais, é só procurar por @agromaistv. Tem também o nosso portal www.agromaistv.com.br. Lá você vai ficar por dentro de tudo sobre o agronegócio, esse setor que move a economia do nosso país. No programa de hoje vamos conversar sobre um estudo feito pela CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que traz um raio-x das startups do agro na América Latina. O levantamento foi feito pela Liga Ventures em parceria com o Hub CNA Digital e a Bung. Para esse bate-papo, recebemos Daniele Leonel, que é coordenadora do Hub CNA Digital. Daniele, seja muito bem-vinda e obrigado pela sua participação. Obrigada a você pelo convite, Bruno. É uma honra estar aqui com vocês. Daniele, primeiro conta pra gente o que é o Hub CNA Digital e como é que funciona. Bem, o Hub CNA Digital é o hub de inovação do sistema CNA-Senar por meio do Instituto. E o Hub ele surgiu, ano passado com o objetivo de apoiar startups por meio de investimentos. Nesse momento, nós estamos investindo em 7 startups e agora, para 2024, a gente vem atuando em todo o ecossistema de inovação brasileira. Então, a gente vem para complementar as atividades de outros hubs de inovação que a gente já reconhece aí como relevantes e que possuem uma envergadura no ecossistema de inovação brasileiro. Então, a gente vem principalmente para apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias, mas principalmente para testar soluções no campo, entregando valor ali para o produtor rural. Então, o nosso objetivo é pelo menos realizar 10 projetos pilotos, projetos esses de startups que já estão maduras, em que a solução já está pronta, ir para campo com essas soluções, testar nas fazendas de todo o Brasil, nas mais diferentes aí, culturas produtivas, medir esses resultados e com isso, sendo positivos, a gente dá capilaridade e atender ao máximo de produtor rural possível no Brasil. Outra ação que a gente tem é apoiar aí o desenho, desenvolvimento e consolidação de 50 startups do agro que entregam aí valor para o produtor rural. E por fim, ouvir de perto os produtores rurais de quais são os desafios e dores que eles têm nesse momento, para a gente poder endereçar essas dores, que é o nosso principal objetivo aqui do Hub, atender as necessidades e ajudar os produtores aí frente a esses desafios no campo. A partir dessa proposta do Hub CNA Digital, foi muito importante então fazer esse levantamento inédito sobre a evolução das agtechs na América Latina. Como é que surgiu a ideia de fazer esse levantamento? Esse levantamento, ele surgiu da ideia aí da gente conhecer quais são as soluções que a gente possui aí na América Latina para poder endereçar por meio da inovação e principalmente entender, quais são os setores mais relevantes, setores aí que estão crescendo, as tecnologias que estão em crescimento no ecossistema de inovação e com isso a gente entregar essas soluções ali no campo, para dentro da porteira, testando essas tecnologias diretamente com o produtor. Como é que foi feito todo esse estudo e quais foram os resultados? Bem, esse estudo foi um mapeamento realizado pela Liga Ventures. Então, eles tinham um banco de dados ali de mais de 50 mil startups, onde eles filtraram as startups que entregavam soluções diretamente para o agro. Então, soluções essas que eu gosto de ressaltar, que são soluções já com produto validado, tecnologia pronta para ser testada. Então, aqui são startups que já possuem soluções para oferecer ali a tecnologia para um cliente, para testar ali, seja com uma grande empresa ou com o próprio produtor rural. Essas informações foram complementadas com outros mapeamentos que a gente tem no mercado, tanto o mercado brasileiro quanto o mercado da América Latina, de forma de trazer aí a base mais robusta possível dessas soluções aí prontas a serem testadas. Para a gente destacar os principais segmentos dessas startups e quais foram os setores que elas mais se concentram? A gente tem aí uma relevância, principalmente de startups de biotecnologia, A gente nota aí um número significativo de startups desse setor.
e acredita-se muito que se deve, né, ao papel das universidades aí, universidades relevantes no agro, que fomentam aí o desenvolvimento dessas soluções dentro da academia e também, né, incubadoras e parques tecnológicos que estão próximos a essas universidades e apoiam ali o desenvolvimento e a consolidação dessas startups. Outros setores relevantes que a gente teve aqui, né, áreas de startups relevantes, foi Vante Geoprocessamento, a gente tem a questão de gestão da pecuária, back-office do agronegócio, são as startups assim, que mais aparecem nesse mapeamento. Vocês, nesse levantamento, trazem 22 categorias divididas, né? E outro ponto importante que eu achei que válido ressaltar é que, em relação ao ano de fundação dessas startups, 39,1% delas foram criadas entre 2019 e dezembro de 2023. Apesar de ser um tempo curto, né, elas já estão desenvolvendo, já estão colocando essas tecnologias em campo, né? Exatamente. Isso demonstra, né, Bruno, uma robustez e amadurecimento desse setor aqui no Brasil. Então, é importante ressaltar que, enquanto setores, a partir de 2021, foi apresentando aí uma queda no desenvolvimento de tecnologias, investimentos, a gente vê o agro num cenário inverso, né? Então, isso tem muito a ver com a nossa vocação no setor do agronegócio, mas também os investidores, instituições aí fomentando o desenvolvimento dessas tecnologias e criando aí, consequentemente, um ecossistema de inovação mais robusto, que propicia aí a articulação de vários players, várias instituições relevantes para o desenvolvimento e cada vez mais amadurecimento do setor. Quando a gente fala desse levantamento, a gente consegue apontar quais são os principais benefícios desse mapeamento e da análise dessas startups e o que elas trazem para o setor agropecuário e como o sistema Senar, por meio do Hub CNA Digital, pode atuar com base nesse levantamento. Sim, o objetivo aqui com esse mapeamento, né, a gente enquanto sistema CNA, Senar, e aí reforço por meio, né, do nosso Hub de inovação que está vinculado ao Instituto CNA, é identificar quais são as soluções que realmente possam ser endereçadas para atender a dor ali do produtor rural. Então, a gente faz aqui, né, a gente atua muito próximo ao produtor, escutando quais são as necessidades, quais são os principais desafios, e aí o objetivo é entender esses desafios e buscar essas soluções que foram mapeadas para entregar valor para o produtor, testar essas tecnologias em campo e cada vez mais, né, dar capilaridade, disseminar essas tecnologias para o produtor. A gente vê aí, né, que o grande produtor rural e as grandes empresas do setor agrícola, elas já têm acesso à tecnologia mais avançada, no enquanto pequenos produtores e médios, eles já têm uma certa dificuldade. Então, essa limitação de acessar essas tecnologias tem muito a ver com recurso limitado, a falta de infraestrutura tecnológica e também, muitas vezes, a limitação de conhecimento. Então, por meio desses testes que a gente vai realizar aqui, a gente pode tentar chegar a esses produtores que estão menos digitalizados, que têm menos acesso a essa tecnologia e entregar valor para eles. E aí, tanto visando questão de eficiência, aumento de produtividade, redução de custos, enfim, tudo aquilo que a gente pode ajudar aí o produtor. E nesse ponto que você coloca sobre eficiência, diminuição de custos, aumento de produtividade, os 3 pontos principais, né, dos serviços que essas agtechs que você citou trazem à biotecnologia são os serviços financeiros, né, comercialização de insumos agropecuários e a gestão e a análise de plantio, né, da agricultura de baixo carbono. São pontos importantes, né, que, aliados a esses pequenos e médios produtores, pode trazer aí um grande ganho, não só para eles, mas também para toda a nossa agropecuária, né? Com certeza. Eu acho que aliado a essas soluções que você traz, né, a gente tem um grande desafio aí também de conectividade. E a gente vê quando vai no mapeamento, né, que conectividade ainda é um setor que precisa ser mais desenvolvido. E quando eu falo conectividade, soluções, né, que possam atuar com conectividade limitada. Muitos produtores rurais ainda não têm acesso à conectividade. Então, hoje no mapeamento existem apenas 5 soluções que entregam aí
algo para a questão da conectividade, então é um setor que precisa ser fomentado. Os que você traz, que já são, né, mais relevantes, aí já possuem um número maior de soluções, esses setores, de certa forma, já estão entregando mais valor aí no setor agro, já são setores que já estão, de certa forma, mais desenvolvidos. Acredito que tem mais o que desenvolver, mais o que chegar a campo, mas já são setores que estão aí em fase de consolidação. O desafio, né, do Brasil nesse campo do agro é a questão da conectividade. Mas a gente vai ter muita coisa ainda para conversar, porque agora a gente vai para o intervalo comercial e volta já já. Já estamos de volta com o Tech Startups. Segue a gente aí nas redes sociais, @AgroMaisTV. A gente continua aqui o bate-papo com Daniele Leonel, que é coordenadora do Hub CNA Digital. Daniele, a gente estava falando sobre o desafio do Brasil na questão do agronegócio, que é levar conectividade para o campo, especificamente para os pequenos e médios produtores. Que aí, né, é possível implementar boa parte do que essas agtechs trazem para esses produtores e, com isso, melhorar a eficiência, né, aumentar a produtividade e também diminuir os custos, né? A gente é um grande desafio ainda chegar essa conectividade a esses pequenos e médios produtores, né? Com certeza. Eu acho que aliado aí à questão da produtividade, né, redução de custos, a gente tem também a questão que tem se falado muito, que é a questão de dados. Então, levar a conectividade, né, a gente vai poder coletar informações aí desde do plantio, da colheita, enfim, da própria rastreabilidade dos produtos na cadeia do agronegócio. Então, é outro tema aí bastante relevante que a gente tem buscado discutir. Mas a questão aí da conectividade, né, é um gargalo muito grande, a gente sabe que é um grande desafio, mas o Hub de inovação aqui, juntamente com o Instituto CNA, a gente tem aí endereçado, né, trabalhado para trazer algumas parceria essa que já está bem avançada, para realmente levar a conectividade para o máximo de produtores rurais no Brasil. Quando a falar desse levantamento que vocês fizeram, os dados apresentados pelo estudo, eles deixam claro o papel fundamental do Brasil nesse ecossistema de inovação do agronegócio latino-americano, né? O surgimento e a evolução dessas agtechs representam aí uma revolução no mercado do agro. Como é que vocês enxergam, né, essa revolução no mercado do agro, especificamente das startups? Bem, tem muito a ver, como eu trouxe aqui anteriormente, com a vocação do Brasil no agronegócio, né? A gente vê aí a cada ano uma crescente muito significativa da representatividade do Brasil, tanto nas exportações, né? Então, a gente passa a ser aí muito reconhecido, enviando para o exterior diversas culturas, diversos produtos aí do agro, e tem muito a ver também com o amadurecimento do ecossistema de inovação. Então, o ecossistema de inovação, ele é composto por diversos players. Então, quanto mais startups, quanto mais hubs de inovação, incubadoras, parques tecnológicos, trabalhando em determinado setor, então aqui falando no setor do agro, quanto mais players robustos e trabalhando em prol de determinado setor, maior vai ser aí a concentração de startups boas que entregam resultado. Isso vai criando, né, um ecossistema robusto que permite aí o desenvolvimento, a criação e os testes de tecnologias no campo. E isso vai trazendo cada vez mais, né, crescimento do setor no mercado, bem como aí atraindo o olhar do mercado para o setor agro brasileiro. Então, hoje a gente já vê no Brasil, por exemplo, investidores especializados, né, investidores e fundos de investimentos especializados no setor agro, o que há alguns anos a gente não via. Ou seja, são pessoas que estão olhando ali as startups. Até esse momento a gente não tem um unicórnio no Brasil. O unicórnio aqui que eu trago são startups avaliadas em mais de $1 bilhão. Então a gente ainda não tem, mas a gente começa a ver uma crescente aí do número de startups e startups faturando cada vez mais. Então em 2022, por exemplo, a gente teve um pool significativo de investimentos em startups do agro, só que essas foram poucas startups investidas, muitas delas, né, com cheques acima de $100
milhões de reais, ou seja, poucas startups investidas com um volume alto de recurso, né? Por um volume alto de recurso, o que dá um valor significativo de investimentos. Mas a gente ainda tem muito que crescer aqui nesse sentido. Esse levantamento, vocês conseguem fazer uma avaliação, ou o próprio Hub CNA Digital, do mercado das agtechs, né? Quais setores, né, nesse momento estão mais carentes de inovação tecnológica e que seriam aí um mercado importante para essas novas startups, ou um mercado promissor para novas startups? Sem dúvida, conectividade, rastreabilidade, né, também é outro tema aqui bastante quente nesse momento e que a gente nota aí uma certa escassez de soluções. Então, reforçando aqui, conectividade seriam soluções, né, que possam atuar em regiões que possuem conectividade limitada. A questão da rastreabilidade na cadeia do agronegócio, que é um tema bastante quente aí nesse momento. Então, soluções, tecnologias, né, que permitam ali o rastreamento desde do cultivo até a questão da criação, até o consumidor final, né, trazendo ali transparência, qualidade e segurança dos produtos. A questão da identificação individual de animais, então, tecnologia que permite identificar individualmente bovinos. Então, para poder ali, né, identificar esse bovino desde a questão do monitoramento da saúde dele, a questão da criação, a movimentação desse animal no campo. Então, são soluções aí bastante difíceis de achar nesse momento, e eu traria uma quarta, que seria a questão da segurança no campo. Então, aí câmeras com tecnologias mais avançadas, né, que possuem ali drones para poder fazer essa questão da segurança. Então, tudo isso a gente tem buscado aí e a gente vê ainda poucas soluções desenvolvidas no Brasil. Então, o mercado tem para essas novas tecnologias, essas novas agtechs, porque inclusive os dados da pesquisa, eles mostram, né, que as startups que nasceram nesses últimos 3 anos confirmam essa tendência, especificamente de digitalização dos processos de comercialização, dos serviços financeiros no agro. Então, espaço tem. Sim, tem bastante espaço, mesmo porque, né, o setor aqui de startups no agro, ele está em pleno amadurecimento, né? Então, a gente vê aí que há espaço ainda para desenvolvimento de muitas tecnologias e principalmente pelo fato de que ainda há muito espaço para digitalização, né? Como eu falei anteriormente, pequenos e médios produtores, eles ainda não adotam muitas tecnologias. O grande, sim, ele já está ali fazendo uso de tecnologias muito avançadas, mas o pequeno e o médio não. Então, a gente acredita que cada vez mais esses pequenos e médios produtores, eles vão adotar essas tecnologias, e esse é um dos objetivos do Hub, né? Testar essas tecnologias para comprovar ali a real eficiência, né, os resultados dessas tecnologias em campo e poder mostrar para o produtor que ele vai ter ganho, que ele vai ter benefício e muitas vezes até ter uma quebra ali na questão de cultura, que muitos desses produtores, os pequenos, podem ter aí, né, uma certa dificuldade na adoção dessas tecnologias referente aí à questão cultural. Esse é um ponto muito importante, porque a gente enfrenta talvez essa barreira dos pequenos, especificamente produtores, a ter uma dificuldade de acesso à tecnologia, de poder entender que é importante, né, implementar determinadas tecnologias para que ele consiga, talvez de uma forma macro, né, fazer todo o monitoramento da sua produção, né, fazer a avaliação daquilo que está sendo plantado, né? Então é muito importante esse trabalho, não só criar essas tecnologias, mas também fazer com que o produtor ele entenda a importância, né, da tecnologia na produção que ele faz, né, seja especificamente dos pequenos, né? Com certeza. E esse é um trabalho que a gente faz aqui, né, enquanto Sistema CNA-Senar, né, por meio dos nossos técnicos que estão em contato diariamente com diversos produtores rurais. Então, a gente quer munir, né, os nossos técnicos aí de informação, de soluções, para que eles possam fazer o trabalho aí de apresentar essas soluções e de convencimento, né, de utilização por parte do produtor dessas tecnologias que podem trazer ali bastante benefícios para eles.
O próprio Senar faz esse trabalho muito importante com os produtores em todo o país, né, de levar tecnologias para esses produtores, trazer novas soluções para que eles consigam, então, né, aumentar a sua produtividade, diminuir o seu custo. Isso é um trabalho que pode ser muito aliado à tecnologia. A gente vê algumas startups tentando, né, trabalhar nesse segmento. Né, é muito importante, né? Você falou uma coisa, né, que vale ressaltar, que é a gente olhar para o pequeno produtor, porque o Brasil tem essa vocação do agronegócio, então olhar para esse pequeno produtor é importante. Então está aí um segmento bastante, né, bastante grande, vamos dizer assim, para quem quer investir em tecnologia com uma nova startup. Sem dúvidas. Como eu falei, as grandes empresas agrícolas e o grande produtor, ele já adota, né, as tecnologias mais avançadas que a gente tem no Brasil e no mundo. O pequeno, ele ainda tem essa limitação. E reforço aqui, devido ao alto custo, devido à falta de infraestrutura tecnológica, devido à limitação de conhecimento. Então, há muito espaço ainda para soluções, tecnologias que vão atender ao pequeno e também ao médio produtor. Voltando a falar do levantamento, o estudo traz ainda os países com maior distribuição de startups ativas. Como está o ranking? Os principais países, né, são Brasil, seguido aí pelo Chile, né? Então, são os países aí que mais concentram, mas é nítida a concentração aí disparada dentro do Brasil, né? Considerando aí a América Latina. E é muito por essa vocação tecnológica que a gente tem no agro e também a questão da envergadura e robustez do ecossistema de inovação do Brasil. O Chile, por exemplo, diferentemente do Brasil, ele tem, né, a startup aí que é avaliada em mais de $1 bilhão. No entanto, essa startup é única ali, ela não criou em torno dela um ecossistema robusto, um ecossistema com diversos players para fomentar e dar robustez ao ecossistema. E aí isso dá aí uma visibilidade maior, um desenvolvimento maior dessas tecnologias aqui no nosso país. E quando a gente fala em estados brasileiros, dá para fazer o ranking? A gente tem aí um ranking dos principais estados? Sim, os principais estados, né, são São Paulo, Minas Gerais, a gente tem aí Paraná e Rio Grande do Sul. Então, esses estados aí também se dá muito pela questão da vocação deles no agro, mas também eu acredito que pelos ecossistemas serem constituídos, né, de diversos players, instituições ali que fomentam o desenvolvimento dessas tecnologias. Então, eu trago o exemplo aqui do estado de São Paulo, né? Tirando a Grande São Paulo, a cidade do estado de São Paulo que mais tem startups aí, depois da Grande São Paulo, é Piracicaba. E Piracicaba, a gente vê ali, né, um ecossistema super robusto com diversos players. Então, a gente tem a Raizen, que é uma grande empresa e que tem um hub de inovação e trabalha ali todo o tempo identificando soluções e apoiando a consolidação de startups para entregar valor para a própria Raizen. A gente tem a Exalc, né, que é aí tida como uma das principais universidades do país no agronegócio. A gente tem o Agtech Innovation, que é um dos principais hubs de inovação do setor agro no Brasil, que concentra ali em torno dele, né, diversas startups, conectando essas startups com grandes empresas que fazem parte do Agtech Innovation. Então, cidades, estados que têm esse conjunto de players aí fomentando, né, a inovação, e aí tantos players privados, né, os governos e universidade perto, sem dúvida são estados, regiões que sobressaem no número de startups do agro. Então, oportunidade tem muita coisa para se trabalhar ainda dentro da questão do agronegócio, especificamente dentro de tecnologia e inovação. Daniele, eu quero agradecer a sua participação. Até a próxima. Obrigada, Bruno. Até a próxima. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do Tech Startups, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima!